Olá, psicos e neuropsicos. Seja muito bem-vindo à nossa aula de inteligência. Nós sabemos que teste de inteligência é feito pelo neuropsicólogo, por um psicólogo. Mas nós temos todos os itens que está vinculado à inteligência e que a gente precisa, fazer a avaliação de todos esses itens. Antes de eu entrar propriamente nesses itens, eu quero falar com vocês o que é inteligência. Quando é que uma pessoa se diz inteligente? Quando ela tem a faculdade de conhecer, compreender, resolver conflitos e adaptar-se a novas situações. Então, toda criança que não consegue isso, ela pode estar com um déficit ali na inteligência, ela pode estar abaixo da inteligência. Diversas teorias tentam, e diversos estudos tentam aí dar conta de elucidar o que é realmente inteligência e como que ela se caracteriza nos seres humanos. Aqui nós vamos ver e tratar rapidamente de 10 aspectos, tá, relacionados com a inteligência, na qual nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, temos que avaliar, tá? Essa teoria de Carroll, ele é considerado um dos modelos mais avançados de teorias psicométricas da inteligência. Temos aí, o VASH 2005. Primeiro fator que está ligado à inteligência, a inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É a capacidade de raciocinar em situações inesperadas. Algo veio para mim e eu preciso raciocinar rapidamente, reorganizando, transformando e generalizando aquela informação, né? Envolve a formação de conceitos. O que é aquilo? O que é verdadeiro significado daquilo que eu estou percebendo? Envolve a compreensão de implicações. O que está ali implicado naquela situação que eu tenho que compreender, tá? Dificuldades para generalizar regras, formas, conceitos e observar todas essas implicações estão entre as deficiências neste fator, que é a inteligência fluida. Segundo fator, o conhecimento quantitativo está relacionado à habilidade de compreender conceitos e relações quantitativas e manipular símbolos numéricos. O que é isso? A capacidade de a gente fazer uma conta, de a gente raciocinar, saber ali os fatos numéricos, o que mais o que dá determinado número, aquele número 7, se eu reconheço 7, quantidade, tudo isso está ligado a um conhecimento quantitativo, que é medido, que é a matemática nos dá. Falha nesse fator são percebidos como dificuldades em tarefas numéricas. Então, a matemática, os números, conceito de números, fatores, ele é considerado um fator preponderante no aspecto inteligência. A inteligência cristalizada, ela é definida como a profundidade e a quantidade de experiências e conhecimentos aprendidos. Enquanto a fluida, não é eu perceber e raciocinar, a cristalizada é aquilo que eu aprendo com as minhas experiências, seja pela experiência educacional, seja com a cultura, seja com os pais, seja com quem for. Aquilo que eu aprendi, as minhas experiências, ela é uma inteligência
cristalizada, está ali formada, né? Como o açúcar numa caneca, está ali paradinha, quietinha, porque eu já tenho aquela informação ali bem conectadinha. Deficiências de informações e inabilidades linguísticas estão entre essas carências. Então, a pessoa não tem uma informação muito apropriada e tem uma inabilidade linguística. A leitura e a escrita envolvem as habilidades utilizadas na compreensão da linguagem escrita e na expressão de pensamento pela escrita, né? Então, mais um desses fatores. Ao ler e ao escrever também faz parte da minha inteligência. Haja visto que quando a gente se depara com uma criança, né, que a gente vê que não tem um raciocínio, que não tem um conhecimento básico da matemática, que não tem, por exemplo, uma experiência adquirida, né, ao longo ali, que é a inteligência cristalizada, e a leitura, não lê, não escreve, opa, a gente logo desconfia, né, de um transtorno, né, do desenvolvimento intelectual. Outro fator, a memória de curto prazo. Compreende a retenção e o uso da informação em um curto espaço de tempo. A memória de curto prazo, ela demora ali cerca de 1 minuto, né? A sua deficiência caracteriza-se pela dificuldade em recordar informações recém-recebidas. Diz para mim aí, 243. 243. Às vezes a criança não é capaz de dizer. Às vezes você fala espelho, pede para ela repetir espelho e ela não dá conta de falar espelho. Porque a memória de curto prazo, aquelazinha pequenininha, de 1 minutinho, não está consolidada, não está ali acontecendo de fato, está debilitada, né? O armazenamento e a recuperação a longo prazo, associado ao quê? A fluência e facilidade com as ideias e conceitos são recuperados. Sua escassez relaciona-se com a dificuldade em recordar dados importantes e aprender novas informações. Se a memória de curto prazo está ruim, né? A memória de trabalho também vai estar ruim e sucessivamente a memória de longo prazo também vai estar ruim. Por quê? Porque ali a gente está tratando de inteligência. Esses fatores todos estão incutidos, estão dentro, tá? Proporciona uma inteligência. E a inteligência, ela pode ser estimulada, né? Para que aquela criança tenha um maior desempenho. Aquela criança, muitas vezes com um transtorno, desenvolvimento intelectual um pouco só abaixo da média, ela tem condição, sim, de ser estimulada, né? Exercitada ali e ela vir a aprender. Velocidade de processamento é outro fator importantíssimo. Envolve a habilidade de realizar rapidamente tarefas comuns. Sua deficiência reflete-se na lentidão para resolver e desenvolver trabalhos de baixa complexidade. A pessoa não tem um processamento para resolver aquele dever que está ali, realizar aquela tarefa. É aquela criança bem morosa, que custa compreender, que custa pegar informação para adquirir, para que ela faça, né, algo com aquela informação, que é aprender. Velocidade de decisão, reação está relacionada à rapidez, né, em responder corretamente as questões de compreensão e raciocínio. Pessoas que não têm esse problema, ela vai raciocinar e vai compreender e vai te dar uma resposta. Processamento visual relaciona-se à capacidade de processar estímulos visuais, além de geração de percepção, armazenamento, análise,
manipulação e transformação de imagens visuais. Tudo ao nosso redor passa pela nossa percepção, passa pelos nossos estímulos sensoriais. É através dos estímulos, né, que ali a gente compreende, passa para a memória de trabalho, memória de curto prazo, para se desenvolver lá dentro do nosso cérebro, de tal forma que a gente possa ter uma memória de longo prazo. Então, essas imagens visuais, quando eu olho, eu percebo, eu armazeno e analiso aquela imagem. Isso faz parte também da inteligência. Se o processamento visual faz parte da inteligência, o auditivo também, né? Envolve a percepção, perceber, analisar, a análise e síntese de padrões o quê? Sonoros, né? Aquela criança que tem muita dificuldade de compreender os sons, de manipular os sons, de fazer a análise de uma palavra, de segmentá-la, de fazer a síntese. Muitas vezes ela tem um processamento auditivo, né, ali deficitário, e isso vai atrapalhar a sua linguagem, né, sua percepção, as suas estruturas. E às vezes nós vemos isso através da música. Deficiência nessa habilidade estão ligadas à dificuldade em discriminações, problemas no desenvolvimento da linguagem e déficit na capacidade de desenvolver atividades envolvendo música. Aquelas crianças que não seguem o ritmo da música, né? Que tem toda uma dificuldade, não sabe diferenciar um som do outro, aonde está, se está atrás, se está à frente. Veja que tudo isso nós fazemos o quê? Uma avaliação. Mesmo que nós não façamos teste de inteligência, nós fazemos, né, a avaliação desses fatores todos que estão aí na cognição, no pensar, no raciocinar de uma criança, né? Então, essas capacidades devem ser estimuladas, assim quando nós acabamos de fazer a nossa avaliação, para quê? Para que essa criança possa, com atividades lúdicas, tá? Exercitar o quê? Sua atenção, sua memória, sua discriminação auditiva, sua discriminação visual, né? Fazer ali toda uma experiência com ela de novas informações, trabalhar conceitos, para que essa criança possa aprender a pensar, a aprender de fato. Então, hoje eu quis muito falar com vocês acerca da inteligência. Nós fazemos e devemos avaliar todos esses fatores que envolvem a inteligência. E tudo isso está ligado a quê? Ao ato de aprender. Por isso que a inteligência, ela envolve, né, essa questão ligada a fenômenos sociais e também a aprendizagem de um modo geral.